Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa terceira aula de Teologia Sistemática 1, onde estamos aqui abordando a amartiologia, doutrina sobre o pecado, ok? Estamos aqui abordando a natureza do pecado e nesse momento nós vamos estar entrando no segundo ponto, que é o ensino no Novo Testamento, ok? O ensino no Novo Testamento. O Novo Testamento descreve o pecado como: letra A, errar o alvo, que expressa a mesma ideia que a conhecida palavra do Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos que o primeiro vídeo dessa nossa aula, a primeira parte, nós passamos as palavras no hebraico, que é Antigo Testamento, no grego, que é Novo Testamento, ok? Vamos lá. Errar o alvo. Dívida. O homem deve. A palavra deve vem de dívida. O homem deve a Deus. Está guardando, né? A guarda dos seus mandamentos. Daqui a pouquinho vamos falar sobre mandamento, né? Posteriormente. Todo pecado cometido é contração de uma dívida. A pessoa está contraindo uma dívida. Incapaz de pagá-la. A única esperança do homem é ser perdoado ou obter remissão da dívida. Então, pecado no ensino do Novo Testamento é errar o alvo, e agora o segundo ponto, estamos vendo aqui, dívida. O homem não tem como pagar essa dívida. Você não tem como pagar essa dívida. Somente quem pode pagar essa dívida é Jesus. E ele já derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim, por você. Ele está totalmente apto a saldar, pagar qualquer dívida que nós tenhamos dentro desse âmbito da pecaminosidade, ok? Vamos lá. Outra palavra para o pecado: desordem. O pecado é iniquidade. Literalmente, desordem. Está aí a passagem de 1 João 3:4. O pecador é um rebelde e um idólatra, porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher sua própria vontade, em vez de escolher a vontade de Deus. Pior ainda, está se convertendo em lei para si mesmo. E dessa maneira, fazendo do eu uma divindade. A palavra eu no grego é a palavra ego, né? O homem está fazendo do ego, do eu, uma divindade. É desordem. Está pondo as coisas fora da ordem. A ordem é que o homem adore ao Senhor Jesus.
é que o homem reverencie ao Senhor, mas o homem começa a reverenciar a si mesmo. É a iniquidade. Ele quebra o mandamento do Senhor, ele escolhe quebrar. Entendeu? E essa decisão dele acaba tornando-se uma lei para ele mesmo, uma lei de condenação nessa desordem. Por isso a necessidade de Cristo Jesus. Desobediência. Literalmente, ouvir mal. Ouvir com falta de atenção. Né? Tem aqui a passagem de Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis. Desobediência. Não é que a pessoa ouviu por ignorância, não. Tipo assim, por ignorância não entendeu, não. A pessoa entendeu. É a pessoa que quis errar. É a pessoa que quis a destruição. É a pessoa que quis o mal. Diz a Bíblia que os homens conscientemente amaram mais as trevas do que a luz. Olha a situação. Vamos lá. Transgressão. Literalmente, ir além do limite. Os mandamentos de Deus são cercas. Os mandamentos do Senhor são cercas. É algo que está rodeando, cercando a vida. Esses são os mandamentos. Por assim dizer, que impedem ao homem entrar em território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para a sua alma. A transgressão é atravessar o limite. Está transgredindo, está maculando, está manchando a sua alma, a sua vida, o seu corpo. Transgressão. Os mandamentos do Senhor fazem uma cerca de proteção. Ok? E o homem ele atravessa a cerca. O homem ele não quer ficar dentro do abrigo do Senhor. O homem ele quer fazer aquilo que é errado. Ele quer se empatufar, se afundar na lama. Mas Jesus ele veio para trazer uma nova vida para os homens, para as pessoas. Salvação em Jesus. Vamos lá. Queda, ou falta, ou cair para um lado, no grego, onde a conhecida expressão, cair no pecado. Entendeu? Pecar é cair de um padrão de conduta. Pecar é cair de um padrão de conduta. Então, queda ou falta ou cair para um lado. Que situação terrível. Ok? Vamos lá. Derrota é o significado literal da palavra queda. Em Romanos 11:12. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. Olha a situação. Derrota. A pessoa largou o Senhor, não abraçou
a causa do Evangelho, não quis o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Então agora vem a derrota sobre a vida do homem, da mulher. Impiedade, impiedade, de uma palavra que significa sem adoração ou reverência. Está aí as passagens bíblicas. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Impiedade. Interessante, nós estamos falando do ensino no Novo Testamento sobre a natureza do pecado. Porém, tem até uma passagem no Antigo Testamento, nós lemos, a gente verifica o livro de Salmos, né? Que fala que bem-aventurado é o varão, né? Que não se põe no caminho ali dos transgressores, nem se assenta ali na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores são os ímpios. Esses escarnecedores, eles escarnecem de quê? Do Senhor, da palavra do Senhor, da fé em Jesus. Impiedade, sem adoração, sem reverência. Entendeu? Estão com o coração totalmente levados pelo erro. Último item aqui. O erro descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância. E dessa maneira se diferenciam daqueles pecados cometidos presunçosamente, apesar da luz esclarecedora, né, do Evangelho, da palavra de Deus falando. Ok? Então, o erro, aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância, mas essas pessoas, elas não vêm para a luz. São pessoas que estão, vou usar esse termo, numa burrice espiritual, numa ignorância espiritual. Essa ignorância espiritual é uma lama na alma da pessoa, é uma sujeira. E mais elas se afundam, mais e mais se corrompem, mais e mais estão ao ponto de serem sufocados por essa lama e levadas à morte e perdendo a salvação, a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Entendeu? Que é a questão de estar perdido eternamente. Um outro ponto que eu botei aqui no quadro: as consequências do pecado. O pecado é tanto um ato como um estado, como rebelião contra a lei de Deus. É um ato da vontade do homem. O homem está fazendo rebelião contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. É um ato da vontade do homem, como separação de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. Vem a ser um estado pecaminoso. Segue-se uma dupla consequência. O pecado traz o mal sobre si
por suas más ações e incorre em culpa aos olhos de Deus. Olha que situação, né? O pecador, ele traz o mal sobre si mesmo, mas consequência de quê? De suas más ações, e incorre em culpa aos olhos de Deus. É um abismo chamando outro abismo, né? Dentro das consequências do pecado, eu botei 2 pontos: a fraqueza espiritual e o castigo positivo. Na fraqueza espiritual, vem a desfiguração da imagem divina. Quando o Senhor criou o homem pondo nele a sua imagem. E essa imagem divina, ela é desfigurada, fica feia. O homem, ele não reflete mais a imagem de Deus, reflete algo horrendo. Desfiguração da imagem divina. Pecado inerente ou pecado original é aquilo que está entranhado na alma do homem, chamado de pecado original. É algo que está ali, vamos falar assim, fazendo com que o homem ele sinta o gosto. Como parece que uma pessoa toma uma injeção, que acabou de tomar aquela injeção ali, e de repente o gosto do remédio, da injeção que foi aplicado, vem na boca da pessoa, até sufocando. É esse pecado. Sufoca. O gosto desse pecado vem na boca. Entendeu? Está entranhado na pessoa. Outro ponto que eu botei aqui: discórdia interna. Internamente, o homem ele tem uma luta, uma batalha. Sabe o que é certo. Sabe que o caminho do Senhor é o caminho certo. O Senhor até fala com a pessoa, mas existe uma discórdia interna. Sabe? É como uma engrenagem dentro de uma máquina que agora desgastou-se ou saiu do lugar, entendeu? Perdeu ali a sua estrutura, tá roletando, não tá funcionando, tá fazendo barulho. Uma hora vai bater o motor todo com essa brincadeira, ou essa engrenagem vai acabar se espalhando e pedaço por dentro de toda a máquina, entendeu? E só vai resolver quando deixar o Senhor botar a mão e abrir a máquina para consertar. Aí vai ter que fazer, meu irmão, um serviço geral, colocar juntas, trocar não só aquela engrenagem, outras também que foram corrompidas, que agora estão gastas, maculadas, marcadas, que não prestam mais. Deus pode? Deus pode. Deus faz. Mas o homem tem que ir ao Senhor. Um outro ponto que eu botei aqui é o castigo positivo, né? Aí eu botei aqui 2 passagens de Gênesis 2:17 e Romanos 6:23. No dia em que dela, do fruto daquela árvore, comeres, certamente morrerás. Deus falou.
E Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Castigo positivo. O homem está agora totalmente condenado. Está direcionado para a condenação eterna. E não é nenhum tipo de injustiça de Deus, porque Deus dá a oportunidade. O Evangelho vai de encontro ao coração dos homens. E os homens travam, bloqueiam a eficiência do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso, o castigo eterno os aguarda, o que é chamado de morte eterna. Morte eterna é separação de Deus na eternidade, em condenação, em aflição. Não porque Deus quer, mas porque o homem quer. Deus dá oportunidade. Amém? Nós temos aí os 10 mandamentos contextualizados para fazer um fechamento. Vamos dar uma pausa nessa terceira parte. Amém? O Senhor continue nos abençoando grandemente. Amém.